A paz de Cristo a todos que acompanham nosso canal Refletindo com Fé. O vídeo já vai começar. Peço que deixe seu like, comenta e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe. Vamos para a palavra de hoje. Há no Brasil hoje uma imensa multiplicação de igrejas ditas cristãs, com nomes diferentes, maneiras distintas de enxergar e interpretar a Bíblia, usos e costumes diversos, múltiplos jeitos de falar umas das outras e assim por diante. Frente a tantas igrejas que se dizem cristãs ou evangélicas, como podemos saber qual é a verdadeira? O referencial é a Bíblia. Nós encontramos na Escritura a revelação que Deus dá de si mesmo. Temos de considerá-la como a única fonte confiável, para, a partir daí, construir a identidade da verdadeira igreja. Como as pessoas dizem que a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras, e como todas as igrejas apelam para a autoridade da Escritura, fica a dúvida sobre quais são as igrejas verdadeiras, ou a igreja verdadeira. Para resolver essa questão, temos de ler a Bíblia da maneira correta. Ela não pode ser lida de forma espiritualizada ou alegórica. Temos de ler a Bíblia normalmente, como um texto, e um texto que se sujeita às regras normais de interpretação. O sentido de um texto das Escrituras geralmente é o mais simples, emoldurado pelo contexto. Temos de considerar o contexto todo, e não uma passagem isolada. Precisamos comparar cada passagem com outras, e a partir desse trabalho, construir o sentido, o significado do texto bíblico lido. Quando fazemos isso, percebemos que, de acordo com a Bíblia, para uma igreja ser considerada cristã, deve, primeiro, crer e confessar que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu de uma virgem, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, que a salvação nos é dada gratuitamente por Deus, mediante a fé em seu sacrifício e na sua ressurreição, e que somos pecadores incapazes e indignos do perdão de Deus, impotentes para resolver nosso problema espiritual, que o pecado nos afasta de Deus, nos torna devedores dele, e por isso não podemos nos salvar. Por nós mesmos, não podemos merecer perdão e salvação divinos, mas apenas na pessoa de Jesus. Se uma igreja crê e confessa isso, que Jesus é nosso único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, então, temos uma igreja que estará fundamentada sobre a verdade essencial do cristianismo. Some-se a isso algumas outras características dela decorrentes. Uma igreja verdadeira anunciará a palavra de Cristo, ensinará os valores do Senhor, desejará que seus adeptos sigam aquilo que o Mestre ensinou. Igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja saudável enfoca o ensino e o discipulado e procurará tratar das necessidades pessoais diárias daquelas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Neste ponto, precisamos falar sobre dinheiro, ponto levantado hoje em dia pela mídia secular contra as igrejas evangélicas. Igreja evangélica ou qualquer outra igreja precisa de recursos para poder funcionar como instituição. Num certo sentido, encontramos isso na Bíblia, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles vivessem do Evangelho e que, quando entrassem em alguma casa, comessem do que fosse oferecido, vivessem da caridade e da boa vontade do povo. Leque 10, 7 e 8. Uma pessoa que foi alcançada pela palavra de Deus, perdoada pela graça e salva por Jesus Cristo, quererá demonstrar sua gratidão a Deus. A contribuição financeira faz parte dessa gratidão. O grande problema é que há igrejas autodenominadas evangélicas que usam essa questão financeira como carro-chefe de sua estrutura e de seus ministérios. São instituições construídas em cima da exploração da fé das pessoas, que propõem pactos e barganhas com Deus, sob a alegação de que o que for entregue será recebido em dobro, que a oferta é como uma semente plantada que será colhida sempre com abundância. O cerne do problema é que a mensagem que caracteriza a verdadeira igreja, a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, para nossa redenção e nosso perdão, acaba sendo substituída por uma pregação a respeito de vitórias, prosperidade, sucessos na vida, curas e soluções para os problemas cotidianos.
há uma distorção do que seria a verdadeira mensagem evangélica, a ponto de a mensagem da cruz ficar totalmente irreconhecível dentro de algumas dessas igrejas. Por essa razão, a sociedade acaba por nivelar igreja evangélica e evangelho por esses conceitos distorcidos da mensagem cristã, e terminam por jogar todos na mesma vala. A realidade é que, entre as igrejas evangélicas, há seitas evangélicas. Tais seitas usam o linguajar evangélico, a Bíblia, os hinos, os cânticos e muitos outros recursos associados ao protestantismo, mas com a intenção de pregar prosperidade e exigir do povo que, para se reconciliar com Deus, é preciso ofertar o que se tem, e até o que não se tem. A conclusão é que uma instituição construída em cima da teologia da prosperidade, que foca em barganhas com Deus, que não fala da necessidade de mudança de vida, arrependimento, quebrantamento, santificação, fé em Jesus Cristo e vida conduzida por seus caminhos e ensinamentos, não é igreja evangélica, mas sim uma seita.